Nós vamos buscando sentir toda a paz, toda a harmonia deste ambiente, proporcionados pelos amigos espirituais que nos acompanham e que cuidam de nós. Vamos buscando nos ligar ao nosso mentor, este companheiro amigo de todas as horas, quem nós agradecemos pelo carinho, amparo e inspiração. Vamos buscando sentir a doce presença de Maria, nossa mãezinha espiritual, sentindo que ela nos recebe em seus braços maternos. E nos braços de Maria nós vamos nos sentindo amparados, sustentados. E rogamos a ela que nos auxilie, para que tenhamos os nossos corações, possamos aprender a ter os nossos corações abertos e receptivos aos desígnios de Deus em nossas vidas. Te pedimos, Mãe, que nos leve à presença de Jesus, o nosso Mestre, a quem nós agradecemos por tudo que faz, por tudo que já fez por cada um de nós. Agradecemos por seu Evangelho, que ilumina as nossas vidas, é luz em nossa caminhada. Que neste dia em especial tenhamos os nossos corações abertos para recebermos as reflexões que nos serão propostas, para aprendermos a trabalhar em nós tudo aquilo que precisa ser mudado, para que possamos caminhar rumo à evolução. Jesus amado, nós te rogamos que por misericórdia eleve a nossa prece até Deus, o nosso Pai, o Criador de nossas vidas, a quem nós agradecemos por tudo que temos, por quem somos, pelo dom da vida e pela oportunidade bendita desta reencarnação. Obrigada, Senhor. Em especial, com muito carinho, com muito amor, nesta manhã bendita, nós te entregamos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, à medida que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cair em novas faltas, Senhor, mas livrai-nos do mal, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Que a paz e o imenso amor do Mestre Jesus possa nos fortalecer hoje e sempre. Nós iniciamos as nossas reflexões pensando no conceito de liberdade. A liberdade pode ser definida de várias formas, o seu conceito, como, por exemplo, a capacidade de agir de acordo com a própria vontade, sem prejudicar outras pessoas. Pensando nisso, a gente começa refletindo: o que me prende? Sou livre para pensar e agir? Posso mesmo fazer o que quero? Mas se a resposta for não, não posso fazer tudo o que quero, o que desejo, ainda assim, posso gozar desta liberdade? É comum, muitas vezes, nos sentirmos presos a pessoas, situações, condições. Por que isso se dá? Essas são questões para refletirmos dentro da nossa proposta de hoje, que nos pede para conversarmos um pouco sobre lei de liberdade e responsabilidade. O que temos é que a lei de liberdade é uma lei natural. Lembrando que a lei natural é a lei de Deus, lei verdadeira
criada para a felicidade do homem, mostrando o que o homem deve ou não fazer. A lei natural, ela está escrita pelos espíritos lá no livro dos espíritos. E dentro deste conjunto temos a lei de liberdade, onde nos é mostrado que em sua natureza o homem é senhor absoluto de si mesmo, tendo o direito de fazer ou não fazer tudo aquilo que julgar conveniente para a conservação e para o desenvolvimento de sua vida. Sendo assim, somos os autores de nossas vidas. O direito de liberdade é um direito natural. Mas não devemos esquecer que as leis divinas são perfeitas e criadas para a nossa felicidade. E por isso, não podemos esquecer a lei de sociedade. Se em meu estado natural sou senhora de mim mesma, todos aqui também são. Por isso, para viver em sociedade, o homem deverá abster-se desta plenitude, para adaptar-se às regras e aos costumes sociais. Neste sentido, trocamos a plenitude dos direitos para nos encaixarmos às necessidades de sobrevivência da vida interrelacional. Como nos disse o apóstolo Paulo, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Portanto, para viver em sociedade, a liberdade torna-se relativa, pois se restringe às exigências da vida comunitária. E como isso funciona? O direito do outro passa a ser meu limite de ação. O prejuízo que possa causar a mim, ao outro ou ao meio também deve me limitar. Um exemplo simples. Se eu gosto de ouvir música com som altíssimo, meu vizinho pode não gostar de som alto e até mesmo da música que escuto. Ou ainda ter alguém doente precisando de repouso, alguém estudando ou trabalhando. Mas isso, dentro da lei de perfeição moral, nos mostra que ainda quando respeitamos o direito do outro, gozamos de plena liberdade, pois estamos exercendo autonomia sobre nós mesmos, exercendo nossa vontade, estreitando nosso caminho, procurando respeitar as leis que dirigem a vida. A forma de sermos verdadeiramente livres é sendo senhores de nossos próprios desejos, ações e sentimentos, e respeitando o direito do outro. O domínio do homem pelo homem ou escravidão, realizada por muitos séculos, é uma prática exploratória bárbara que não pode ser praticada, é inaceitável. Mas é preciso uma análise individual para a autoobservação. Pensemos. Liberdade de ir e vir, de pensar, de agir. Eu respeito o direito de liberdade do outro? Enquanto empregador, como é minha relação com o meu colaborador? Observo o direito de liberdade dele ou sugo todas as forças sem me importar que aquele outro é meu irmão em Cristo, com direitos iguais aos meus? Com relação aos familiares, respeito a opinião? É preciso considerar que respeitar nem sempre anda junto com pensar da mesma forma. Respeitar aqui é no sentido de não discriminar, ofender ou impedir que uma pessoa realize suas próprias escolhas. Escolhas essas que podem ser diferentes das que nós gostaríamos. Isso é muito comum na relação conjugal e entre pais e filhos. Já paramos para pensar nisso? Respeito à decisão do outro, seja de ordem política, religiosa, profissional ou ainda nas decisões do dia a dia? Fato é que cada um tem sua trajetória e muitas vezes muitos de nós nos prendemos à vida alheia tentando viver pelo outro, escolher pelo outro,
decidir pelo outro e esquecendo de viver a própria vida, causando uma prisão própria. Isso causa tristeza, desânimo e até depressão. Para exemplificar, uma pessoa muito querida minha, a quem eu tenho liberdade de fazer esse relato, mãe de apenas uma filha, filha única, como sofreram as duas. A mãe não aceitava a filha se tornar adulta, interferiu nas escolhas dela. Não aceitava o marido da filha, entrava no meio da relação, interferiu na criação dos netos. Vive a vida da filha até hoje e sofre, relatando a ingratidão de não ser ouvida. O casamento da filha já dura vários anos e nota-se um casal feliz, mas a mãe nunca viu isso. O resultado é que ela se tornou prisioneira nesta relação, sente-se cansada e trata a depressão. A filha venceu na questão profissional, sente-se realizada. A mãe a vê como uma mulher cansada, com tantas obrigações, precisando de descanso. Percebem que ainda hoje alguns se veem como donos dos outros? Querem carregar o outro no colo como se tivessem a solução de todas as questões para o outro. Enquanto isso, a própria vida, muitas vezes, vai de mal a pior. É preciso aceitar o direito do outro, é preciso resignar-se para uma vida moral elevada, para que alcancemos uma vida moral elevada. Mas continuemos nossas reflexões. Se o direito de liberdade não é absoluto, quando se vive em sociedade, existe algo em nós que não sofre esse constrangimento, algo pelo qual gozamos de uma liberdade absoluta. É pelo pensamento. O pensamento não conhece impedimentos. Enquanto ele estiver interiorizado, nós poderemos pensar o que quisermos. Já paramos para pensar na importância do pensamento? Quantas vezes algumas pessoas se deixam ficar ociosas, alimentando de pensamentos que são propostos por espíritos que não desejam o bem? E esses espíritos acabam influenciando muito na tomada de decisões dessas pessoas. Não podemos isentar essa pessoa da responsabilidade, pois que não trazia seus pensamentos em vigilância, como nos orientou o Mestre Jesus. Outras vezes, os programas assistidos, livros lidos, que não têm um teor elevado, acabam moldando o pensamento que fica cheio daquilo que foi visto ou lido, como nos filmes de vingança, onde se estimula a violência e o revide. Às vezes, locais frequentados, onde se dá a satisfação de paixões como bebida, fumo, droga, sexo. Às vezes a pessoa nem tem esses vícios, mas ela acaba captando a energia daquele ambiente e tem seus pensamentos envolvidos por aquelas situações. E pode, em algum momento, acabar se entregando também à satisfação desses prazeres. É importante ressaltar que tudo o que pensamos, criamos. O pensamento é força criadora e nós somos os autores. No livro de Mateus temos o relato da interpretação do mandamento, o mandamento diz, não cometerás adultério, onde Jesus complementa, mas eu vos digo que todo aquele que olha para uma mulher com desejos libidinosos já cometeu adultério com ela em seu coração. O codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, nos convida a ampliar o sentido da palavra adultério para um sentido mais geral. Adultério pode ser usado para se referir a fraudar, falsificar ou trair. Ou seja, neste sentido trazido por Jesus, toda vez que pensamos em fraudar, falsificar ou trair, ainda que não se exteriorize, ou seja, que não se torne uma ação, já está se comprometendo com a lei. É preciso considerar que a verdadeira pureza inicia no pensamento.
bem como o mau pensamento é resultado de uma imperfeição da alma. Mas conforme o desejo que tenhamos de nos melhorar, mesmo o mau pensamento torna-se uma oportunidade de adiantamento quando o repelimos com energia. É preciso lutarmos para resistir aos maus pensamentos, e quando conseguimos, nós nos sentimos mais fortes e alegres com a vitória. Lembremos o exemplo do Mestre amado, que no momento doloroso de seu testemunho na cruz, olha para todos aqueles ao seu redor. Muitos ainda insultavam, outros riam, zombavam. Ele, Jesus, que não merecia nada daquilo pelo qual passava, injustiçado. Seu pensamento era voltado no sentido de levar a Deus uma prece e interceder por todos. Pensava no que poderia fazer para auxiliar. E ele exterioriza pedindo: Pai, perdoa, não sabem o que fazem. Então, temos liberdade absoluta para pensarmos e decidirmos o que vamos deixar fluir dos nossos pensamentos. Porém, não podemos esquecer da responsabilidade. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, diz: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Temos liberdade para semear, unida ao livre-arbítrio, que significa liberdade de escolha, livre decisão. Se tem liberdade de pensar, tem também de agir. É uma decisão da própria consciência. Assim, não importa se a escolha é certa ou errada. A ação é legítima, porque deriva do livre-arbítrio. Para roubar, matar, caluniar, para fazer guerras e tantas outras maldades, tudo isso inicia no pensamento, que se exterioriza e prejudica tantas outras pessoas. Vale lembrar que aqui vimos no começo que existe a lei de sociedade, onde devemos nos relacionar e respeitar o direito do outro. Mas também existe aquele que faz uma ação social, mata a fome do outro, veste o que necessita, escuta o que tem necessidade de falar, seca as lágrimas dos que choram e tantas outras ações maravilhosas que acontecem. Todas essas ações também nasceram no pensamento. Cabe a cada um o direito de escolher o caminho a seguir. Mas é preciso lembrar também que a colheita é obrigatória. Isso não é castigo divino, é ação e reação. Aquilo que planto é necessário colher. Se o plantio é amargo, a colheita não será doce. Porém, o remédio amargo normalmente é o que nos cura e ensina que não queremos mais aquela dor. Vencer a nós mesmos, buscar o autodomínio para transformar os pensamentos e ações para coisas positivas e voltadas para o bem, resignarmos e aceitarmos os desígnios de Deus, seguir as leis criadas para a nossa felicidade. Essa é a certeza de que logo estaremos curados. Para finalizar, possamos desejar e ter a certeza de que um dia, assim como o nosso Mestre, poderemos dizer que vencemos o mundo. Pois mesmo em nosso direito, saberemos respeitar o direito alheio. Mesmo rudemente ofendidos, saberemos refrear a cólera e não revidar a ofensa. E ainda que todos ao nosso derredor estejam em pânico, manteremos imperturbáveis nossa paz interior, pois a verdadeira liberdade é interior, é a vitória dos maus pensamentos e respeito ao próximo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E assim nós vamos mais uma vez fechando os nossos olhos, buscando
sentir mais uma vez a presença dos amigos espirituais e vamos retirando de nós os nossos melhores sentimentos e vamos vibrando em intenso amor pela paz e pelo bem do nosso planeta Terra. Vamos vibrando muito amor por todos os países, em especial vibrando pelos países que passam pela guerra, pela destruição, pelas famílias que têm sido obrigadas a abandonar os seus lares. Vamos vibrando em intenso amor por todos nós, vibrando pelo nosso equilíbrio físico e espiritual, vibrando pelos nossos familiares, por aqueles que são mais caros aos nossos corações, vibrando em intenso amor pelos nossos amigos, vibrando por aqueles que se dizem nossos inimigos, vibrando em intenso amor, para que consigamos trabalhar a vigilância de nossos pensamentos, para que aprendamos a amar verdadeiramente o nosso próximo e a respeitá-lo como seres, filhos de Deus, nossos irmãos. Vibremos e deixemos vibrações de amor em aberto para que sejam conduzidos onde houver maior necessidade neste momento. E assim, em nome de Deus, que é o nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, nós vamos agradecendo a oportunidade bendita desta manhã. Que assim seja, graças a Deus.